Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs. Vamos novamente desfrutar da nossa porção da primeira epístola de João. Na última vez nós vimos no capítulo 3, versículos 1 e 2, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Louvado seja o Senhor. Essa porção é uma porção muito importante porque nos mostra quão grande é o amor de Deus por nós. Deus não somente nos salvou da perdição, Ele fez de nós seus filhos. Ele poderia simplesmente nos salvar do lago de fogo sem nos tornar seus filhos. Mas Ele quis nos tornar seus filhos. Que maravilha isso é para nós, não é verdade? E aqui ainda nos mostra uma coisa. O fato de que nós somos filhos de Deus, hoje ainda não é algo que se manifesta de uma maneira plena. Nós somos filhos de Deus porque nós temos a vida de Deus, nós nascemos de Deus. E é pelo fato de termos nascido de Deus, sermos filhos de Deus, o mundo não nos aceita. O mundo não nos conhece. Por quê? Porque o mundo próprio havia rejeitado o Senhor e o mundo rejeita a Deus. Mas o que nos enche de esperança é que somos filhos de Deus, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Um dia haverá uma manifestação. Ainda não. Agora ainda não. E aí, quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Que coisa tremenda, hein? Nós podemos ser semelhantes a Ele. Esse dia vai chegar. Louvado seja o Senhor. Porque nós iremos vê-lo como Ele é. Aqui nos mostra um princípio importante. Hoje, quanto mais nós vemos o Senhor, mais nós nos parecemos com Ele. Um dia haveremos de vê-lo em realidade. Aí nós teremos uma grande manifestação. Olha só o versículo 3, que é importante. E a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Isso quer dizer, quem consegue ver essa realidade, quem consegue tocar nesse ponto de que um dia nós seremos manifestados, seremos semelhantes a Ele, esse anseio, esse amor é algo que realmente nos motiva, não é isso? Um dia nós seremos semelhantes a Ele, eu tenho essa esperança, isso me faz buscar o Senhor hoje, isso me faz amar o Senhor hoje, isso me faz ter comunhão com o Senhor hoje, buscar estar na sua presença. Eu me purifico, eu me preparo para aquele dia. Aí, a partir do versículo 4, João mostra o que nos impede de ter mais esta realidade. Aí, no versículo 4 diz assim:
todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Aqui João define o que é pecado. Nós falamos muito de pecado, né? Pecado, pecado. O que é pecado? Então aqui existe uma definição. Pecado é a transgressão da lei. Mas não estamos falando da lei no seu aspecto negativo. Aqui nós estamos falando da lei que reflete a natureza de Deus, o que Deus quer. Quando Deus deu a lei, Deus mostrou o nível da natureza dele, a santidade dele, a pureza dele. Correto? Isso é muito importante nós sabermos. Então, quando o Senhor deu a lei, o Senhor mostrou como é que a vida de Deus se manifesta. O Senhor Jesus, ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir a lei. Significa, a vida divina é capaz de viver a palavra de Deus. Então, essa é uma visão que nós precisamos ter. E o pecado é a transgressão da lei, é a transgressão da palavra de Deus. É você ir além, você cruzou a linha, certo? Deus mostra o que Ele quer, Deus mostra a sua santidade e sua justiça, e quando nós cruzamos essa linha, nós pecamos. Então aqui é uma definição clara a respeito do pecado. Deus quer as coisas bem definidas. O grande problema que existe no mundo de hoje é que é uma mistura entre o que é correto, o que não é correto, e muitos cristãos fazem uma mistura. O que é pecado? Não sabe o que é pecado. Muitas vezes a palavra de Deus diz uma coisa e um cristão diz, eu não acho que é assim. Mas quem define é Deus, não somos nós. Os irmãos compreendem? Olha, não podemos viver numa mistura. As coisas precisam estar bem definidas em nossas vidas. Por exemplo, Gênesis capítulo 1, versículo 3. Disse Deus, haja luz e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Certo? Versículo 6. Disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Correto? Então, olha só. Ainda mais, no versículo 9, diz também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. Você pode ver, em Gênesis, durante os 3 primeiros dias, Deus fez uma obra de separação. Sem separação, não há avanço. Sem separação, não há crescimento de vida. E é por isso que João, ele define claramente a questão do pecado. Nós temos a palavra de Deus e a vontade de Deus. Tudo que vai contra, que transgride, é pecado. E agora, pecado é grave ou não é? É ou não é grave? Porque pelo pecado, o homem foi condenado à morte. Certo? Pecado é grave. E qual é o grande problema que existe? A gente não achar que pecado é grave. Cometo pecado? Não. Não é pecado, foi um escorregão. Escorreguei. Não é pecado, foi minha fraqueza. Não é pecado,
Quer dizer, nós inventamos desculpas. E aí, uma coisa que é séria se torna alguma coisa muito leve. Mas isso mata. Salário do pecado é a morte. Isso vale até hoje. Não é que não vale mais hoje, vale até hoje. Então, João define claramente: pecado é transgressão da lei, é transgressão da palavra de Deus. E olha o que Salmo 119, versículo 11 nos diz: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Pelo fato de nós amarmos o Senhor, pelo fato de nós queremos ser semelhantes ao Senhor, essa é a nossa esperança, porque somos filhos de Deus, nós queremos nos parecer com nosso Pai. Então, o que nós fazemos? Aqui você pode ver, ele diz assim: e a si mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança. Procura se afastar do pecado. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Mas você pode dizer: mas eu sou muito fraco, pecado é muito forte. A Bíblia nunca disse que você venceu o pecado, a Bíblia diz que o Senhor venceu o pecado. E que em Cristo nós vencemos o pecado. Olha só, 1 João capítulo 3, versículo 5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. O Senhor um dia se manifestou, o Senhor veio para quê? Para tirar o pecado, para tratar com o pecado. Nós nunca vamos conseguir tratar com o pecado. É o Senhor, foi o Senhor que tratou com o pecado. Olha só, Mateus capítulo 1, versículo 21 diz: ela dará à luz um filho, ele porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. O Senhor é aquele que veio nos salvar. E a ação do Senhor é para realmente, lá no final, eliminar totalmente essa questão do pecado. Vamos ver a nossa experiência com o Senhor, tá bem? Quando nós aceitamos o Evangelho e nós cremos no Senhor, o que acontece? Nós fomos libertos da condenação do pecado, correto? Porque Ele nos salvou. Pelo fato de termos pecado, nós estávamos condenados. Mas ao crermos na obra da redenção de Cristo, nós fomos salvos. Então, pelo fato de nós crermos, pelo fato de crermos no Senhor pela fé, nós somos libertos da condenação do pecado. Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo é o seguinte: nós ainda vemos essa natureza pecaminosa agindo em nosso ser, nos levando a pecar. Mas Cristo morreu na cruz, e a cruz opera, termina com o velho homem, não é isso? Na cruz, o Senhor tratou com o pecado, com a natureza pecaminosa. Então, olha só, por meio da vida divina, o Senhor nos liberta do poder do pecado. Isso é muito importante, nós vemos isso. Olha só, Romanos capítulo 8, versículo 2 diz: a lei, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia! O Espírito da vida tem poder maior que o pecado e a morte. Ele então nos livra da lei, do pecado e da morte. Então preste atenção, amados irmãos.
pelo fato de nós crermos no Senhor, nós fomos libertos da condenação do pecado. Pelo fato de nós vivermos no Espírito e sermos um com o Senhor, nós somos libertos do poder do pecado. Correto? E um passo mais, que é ligado ao capítulo 3, quando o Senhor se manifestar e nós seremos semelhantes a Ele, então naquele dia nós seremos libertos da presença do pecado. Então preste atenção nesses 3 pontos: condenação do pecado, poder do pecado e presença do pecado. Da condenação, nós já fomos libertos. Hoje, na nossa experiência, é libertação do poder do pecado. É isso que a Bíblia nos mostra. Então, mas não é com a nossa própria força. Por quê? Porque o Senhor se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Em outras palavras, no Senhor, nós somos vitoriosos. Nós vencemos o pecado. Não creia na mentira de Satanás. O pecado é tão forte, eu não consigo me libertar do poder. Mas Cristo morreu na cruz para libertar do poder do pecado. Nós não cremos nisso? Não vamos tomar posse disso? Daí, no versículo 6, ele diz assim: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não ouviu nem o conheceu. Então, olha como o Senhor conhece a nossa natureza. Nós cremos no Senhor, fomos salvos, nos tornamos filhos de Deus, a vida de Deus está em nós, e essa vida não ama o pecado. Essa vida não quer o pecado. Agora, aqui ele diz assim: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Ele pode pecar, mas não vive pecando. Os irmãos compreendem a diferença? Uma coisa é pecar esporadicamente, de quando em quando. Outra coisa é viver pecando. E aqui diz: todo aquele que permanece nele. Então o segredo está em permanecer no Senhor. Irmãos, por que nós estamos falando disso? Porque nesses tempos finais, com o mistério da iniquidade operando, com o inimigo atuando dessa maneira forte, ele quer que nós tenhamos um viver pecaminoso. Ele quer que a gente viva pecando. Não é isso que nós olhamos no mundo? As tentações são tão diversas e grandes. E a gente não pode dizer: o que eu posso fazer? A tentação é tão grande, então eu vou viver pecando. Não! Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu estou me preparando para ser semelhante ao Senhor. Estou me purificando. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. E todo aquele que vive pecando não ouviu, nem o conheceu. Isso aqui é uma palavra muito importante. Se eu vivo pecando é porque eu não vi o Senhor ainda de uma maneira real. E eu não o conheço de uma maneira real. Olha, a questão é o seguinte. Um dia, eu creio que todos nós, depois que nos convertemos, nós fomos marcados por algo. Conhecemos o Senhor, nossa vida mudou. Não é verdade? Se antes amávamos o mundo e o pecado, deixamos de amar o mundo e o pecado. Então, a vida mudou. Nós gostamos muito de dar o exemplo, né, do porco e da ovelha. Porco tem natureza de porco. Gosta de lama, gosta de chafurdar ali no lixo, tá certo?
É a natureza do porco. Não adianta você tentar educar o porco. Você pega um porquinho, nasceu um porquinho, você pega, cria na sua casa. Deixa ele limpinho, perfumadinho, mas no dia que você esquecer a porta aberta, o porquinho já vai para o barro. E ali tem barro? Vai para o barro. Por quê? Porque é natureza do porco gostar de barro. Não adianta você dizer, porquinho, o que adianta? Por que você fez isso? Traz ele de volta, abriu a porta, esqueceu a porta aberta de novo, tchum, lá para o barro. Não adianta educar o porquinho. Ele tem essa natureza. Qual que é a maneira? É trocar a vida do porco. Se você tira a vida do porquinho, põe a vida de ovelha, ovelha gosta de água limpa, né? De coisas limpinhas. Se você colocar a vida de ovelha no porquinho, você diga, abre a porta, porquinho, vá para o barro. Não quero ir. Ele não quer ir mais por quê? Porque recebeu uma vida nova, que não gosta do barro. Os irmãos compreendem? É por isso que o versículo diz, né? A todo aquele que permanece nele não vive pecando, e todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Então, há uma grande pergunta que nós precisamos fazer. Não é se nós pecamos ou não, porque todos nós pecamos, certo? Mas nós não vivemos pecando. Nós não temos um viver pecaminoso. Nós pecamos, mas nossa vida não é ficar pecando, entendeu? Não é, a questão é, quando a gente peca, qual é a nossa reação? Criar desculpas ou ir diante do Senhor pedir perdão? Qual é a nossa reação? Isso é muito importante, porque quando a vida de Deus opera em nós, nós temos uma reação. Nós vamos diante do Senhor, pedimos perdão e nós nos humilhamos. Mas, se nós não estamos no Senhor e pecamos, qual é a nossa reação? Inventamos desculpas, jogamos a culpa nos outros. Uma vez um servo de Deus falou, a questão é, você é inimigo do pecado ou você é amigo do pecado? Agora indo para o versículo 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Não vamos ficar ouvindo as coisas que o mundo diz. Não, isso aqui você tem um direito, né? Essa é a sua maneira de ver. Ninguém pode impor a você outra maneira de ver. O mundo quer nos afastar de Deus. Não vamos deixar o mundo nos enganar, certo? Aqui ele diz, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Nós falamos do pecado, agora nós estamos falando de justiça. Qual é o padrão de justiça? O padrão de justiça não é o padrão de justiça do homem. O padrão de justiça é o padrão de justiça de Deus. O que é justiça de Deus? É aquilo que ele aprova, aquilo que é segundo Deus. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Isso prova que essa justiça é vivida por meio da vida do Senhor em nós. Porque somente a vida do Senhor em nós pode nos levar a viver a uma prática de justiça, assim como ele é justo. E isso é fundamental. Romanos capítulo 6, versículo 4 diz, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo,
para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Uma vida justa, debaixo do princípio do governo de Deus, é um viver em novidade de vida. E essa novidade de vida é resultado o quê? Da nossa experiência da morte e ressurreição. Então, amados irmãos, amadas irmãs, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Romanos 3:22 diz o seguinte: a justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos os que creem. A justiça vem pela nossa fé em Cristo Jesus e é para todos os que creem. Isso significa que quando você crê, você recebe a vida divina. E essa vida divina leva a você ter um viver de justiça e não um viver pecaminoso. Nós precisamos ter uma visão clara e as coisas bem definidas. O que eu faço é algo que Deus aprova ou não. Eu preciso estar numa posição correta diante do Senhor. Sabe o que muitas vezes acontece? Você está fazendo algo, daí um irmão chega: ô irmão, o que você está fazendo? Eu não estou fazendo nada de errado. Você é governado por esse princípio de não fazer nada errado? Ou você é governado do princípio de fazer a vontade de Deus? É diferente, entende? Se eu digo, eu não estou fazendo nada errado, é diferente de eu estou fazendo a vontade de Deus. Qual é o princípio que nos governa? Irmão, tá bem, tá? Como é que está seu viver? Eu não estou fazendo nada errado. Ou, irmão, como é que está? Estou bem. O que você está fazendo? Estou fazendo a vontade de Deus. É bem diferente. Qual é o princípio que nos governa? Eu não estou fazendo nada errado ou eu estou fazendo a vontade de Deus? Nós nunca seremos justos diante de Deus pelos nossos próprios atos de justiça. E nós precisamos ver que o Senhor foi para mudar a nossa pessoa. Não foi isso? Ele nos salvou e nós nascemos, nós nos tornamos filhos de Deus e agora a natureza de Deus habita em nós. Muitas pessoas acham, não, eu estou vivendo no pecado, mas não faz muito mal. Olha o que versículo 8 diz. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Essa é uma palavra muito forte. Aquele que pratica o pecado significa aquele que vive pecando procede do diabo. Porque o diabo vive pecando. Isso é a manifestação da natureza pecaminosa, da natureza satânica. Mas nós damos glória a Deus porque a segunda parte do versículo diz: para isto se manifestou o Filho de Deus. Aleluia. O Senhor veio. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Para nos libertar desse poder do pecado. Então, nós não devemos nos conformar com a derrota. O Senhor nos preparou, é vitória. Amém? Precisamos
compreender esse fato. O Senhor Jesus também, em João 8,44, falou uma vez para os judeus: vós sois do diabo, que é vosso pai, quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Está vendo? O Senhor Jesus já havia falado naquela época para as pessoas: vós sois do diabo, que é vosso pai. Então, irmãos, a coisa do pecado é coisa séria. Mas o mundo que vivemos hoje, né, apagou a noção do pecado e fez com que muitos filhos de Deus perdessem também a noção do pecado. E isso leva à derrota, leva ao fracasso. Por isso nós não podemos permitir que essas coisas tomem conta do nosso ser. Pecado é pecado e tem que ser tratado como pecado. Amém? Isso aqui é importante. Mas você também não pode fazer o seguinte: bom, eu peco, mas tem o sangue de Cristo que me lava, né? Então eu posso pecar à vontade e depois o sangue de Cristo me lava. Então agora você é tentado. Faço ou não faço? Eu vou fazer, porque depois eu peço para o sangue de Cristo me limpar e está tudo certo. Irmãos, nós já falamos isso várias vezes: sangue de Cristo não é detergente, é alguma coisa séria. Se você não leva pecado a sério, está no caminho do diabo. Sangue de Cristo não é detergente. Eu lá me sujo aqui e lavo e pronto. Não é assim. Como é o seu interior? Não sente nada. Se a natureza divina está em nós, nós devemos odiar o pecado. As tentações vêm, mas você diz: isso vai me matar, eu não quero. Eu creio na palavra de Deus, eu não quero pecar contra o meu Senhor. O Senhor veio para destruir as obras do diabo. E olha o que diz o versículo 9: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do diabo, do pecado, na prática do pecado. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Então aqui mostra novamente a natureza divina que nós ganhamos. Se eu sou nascido de Deus, eu não vivo na prática do pecado. Por quê? Porque a divina semente permanece em mim. O Senhor habita em mim. Porque eu sou nascido de Deus, eu não posso viver pecando. Então, irmãos, nossa atitude para com o pecado tem que ser uma atitude séria e forte. Mas a nossa vitória vem pela vida divina, pela divina semente que habita em nós. Amém? Isso aqui é importante. Se a nossa vida mudou, foi porque nós nascemos de Deus. Não é mérito nosso, dos nossos esforços, é porque a vida divina está em nós. Então, essa questão da divina semente é algo maravilhoso. E aí, concluindo, em 1 João capítulo 3, versículo 10, diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e o filho do diabo. Todo aquele
que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Esse versículo 10 é a conclusão desse trecho, é o início de um novo trecho que vai falar sobre a questão do amor. Mas aqui ele está falando como que os filhos de Deus são manifestados? Pela prática da justiça e pelo amor a seu irmão. Está vendo? O viver justo, isso significa, não é um viver de pecado, é um viver fazendo a vontade de Deus. E aquele que é o filho do diabo, não pratica justiça e não ama seu irmão. Por isso que é muito forte essa segunda parte do versículo 10. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Então, em resumo, o que é que nós devemos dar atenção? Hoje, eu sou filho de Deus e eu me preocupo, eu tenho uma meta e uma esperança de naquele dia, quando Cristo se manifestar, eu ser manifestado juntamente com Ele em glória. Não é isso? Então eu me purifico. Eu trato o pecado como algo sério. Por quê? Porque aquele que é nascido de Deus pratica a justiça e é justo. Não vive na prática do pecado, vive na prática da justiça. E aquele que é nascido de Deus ama a seu irmão. Que o Senhor nos guarde. Que o Senhor revele essa palavra a nós. Nesse mundo hoje, cheio de trevas, nossa atitude possa ser correta diante do Senhor. Nossa atitude possa ser: Senhor, eu sou seu filho. Eu nasci de ti, Senhor. Eu amo a justiça. Eu amo a sua vida. E eu amo com seu amor. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Amém.